Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses, eu sou a Mariana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como lidar com as incertezas da vida e lidar com essas incertezas da forma mais madura possível. E se você não está atento, pode ser que você esteja vendo as incertezas da sua vida de uma forma que não te ajude, ou seja, é o que eu vejo como se fosse a forma imatura de ver a vida, a forma imatura de ver as coisas que estão fora do nosso controle. E eu queria dividir isso com vocês, principalmente as minhas experiências sobre lidar com incertezas, e acreditem, são muitas que têm acontecido recentemente comigo, principalmente nos últimos meses. Para quem não sabe, eu tinha esse canal já há algum tempo, eu me afastei dele, deve ter alguns meses que eu não tô postando mais nada no canal, a vida ficou muito louca, muito cheia de incertezas, e eu tive que aprender a lidar com essas incertezas ao longo do caminho e amadurecer mais a minha ideia sobre como enfrentar incertezas na vida. E é isso que eu quero dividir com você hoje. Tem alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente observar, principalmente com relação a como você pensa sobre a incerteza. Eu tô tentando dividir esse vídeo aqui em duas partes. Quando você tem uma visão mais imatura da incerteza e uma versão mais madura da incerteza. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, essa comparação dos dois, e pode ser que isso ajude você a entender se você está vendo algumas incertezas na sua vida de uma forma mais madura ou de uma forma mais imatura, e se você observar que algumas dessas formas que você está reagindo são imaturas, tá aí o convite para você refletir sobre isso e ver se de fato não tem o que você possa fazer para você enfrentar esses desafios da vida de uma forma um pouco mais natural e mais saudável para você, que é a versão mais madura de enfrentar incertezas da vida. Então a gente pode começar esse vídeo tentando entender o que são essas incertezas que podem estar acontecendo na sua vida e por que você está sofrendo com elas. Essas incertezas podem ser coisas assim bem básicas, né? Como a gente fala aí de um emprego, por exemplo, que você está desempregado, você não sabe quando que você vai conseguir um emprego de novo. Pode ser uma incerteza também voltado, eu falo para o meio acadêmico porque eu sou uma pessoa do meio acadêmico. Hoje em dia eu tô fazendo meu doutorado aqui no Canadá e vocês podem pensar de tudo que já aconteceu na minha vida aqui nesse Canadá. O que eu posso dizer para vocês, incerteza atrás de incerteza, o sofrimento, porque muitas vezes eu não soube lidar com essas incertezas e isso acabou gerando muita frustração em mim, né? Então, mais um motivo para dividir isso com vocês. A gente pode estar falando também de uma incerteza com relação ao seu futuro, mas, por exemplo, pode ser um futuro relacionado aos seus relacionamentos amorosos, de amizade, de família, né? Que, não sei, muitas vezes pode ser que você esteja solteiro ou solteira, você quer encontrar alguém e você não sabe se você vai conseguir ou não, se você vai ficar solteiro para sempre. Tem algo também muito comum, inclusive, assim, que eu assisto muitos vídeos também, às vezes, que falam dessas coisas, né? Caramba, casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. Eu sei que tem muita gente que sente essas pressões, eu sou uma delas também, tá? Então é por isso também que eu quero dividir esses aspectos com vocês. Então, só pra gente definir essas incertezas. A incerteza, ela tá sempre no campo do futuro. Esse é o primeiro ponto pra gente entender, tá? E tem alguns traços que você pode observar e algumas reações sobre a incerteza e também o mindset, né? Qual é o pensamento, qual é a visão que está por trás das suas reações com relação à incerteza. E eu dividi para o vídeo de hoje 8 exemplos para você ter uma noção do que é uma reação de incerteza pautado na imaturidade e essas 8 reações que seriam sob o ponto de vista de uma pessoa mais madura, que já entendeu como é que é o jogo da vida, como é que isso funciona, e essa pessoa tem uma reação que é muito mais saudável para ela e para as pessoas ao redor dela, que é isso que a gente vai ver agora. A primeira forma da gente lidar com a incerteza, segundo o que eu tenho observado nas minhas próprias experiências, é a gente aceitar que a incerteza é uma constante da vida. O que eu quero dizer com isso? A incerteza não vai acabar na sua vida, não importa em que estágio de vida você está, o que está acontecendo na sua vida, a incerteza sempre vai estar lá. Se não for de uma área da vida, vai aparecer uma incerteza numa outra área da vida que você vai ter que lidar. Então isso é uma coisa que não vai acabar nunca. Eu acho que existe essa ilusão de que quando a gente atingir um certo nível de vida, a gente não vai ter mais incerteza, os problemas vão acabar e tá tudo certo. Isso é colocar muita certeza e muita pressão num futuro que nem sequer chegou, entendem? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, a gente entender, olha só,
a incerteza nunca vai sumir da minha vida. Vai ter sempre um problema, vai ter sempre alguma coisa acontecendo. Então eu tenho que aprender a lidar com a incerteza e não evitar a incerteza, ou pior, fugir dela, né? Evitar fugir da incerteza ou também tentar resolver a incerteza. Porque pode ser, às vezes a gente quer resolver um problema, mas a incerteza, às vezes, não tem como você resolver 100% do problema, porque não tem como a gente predizer o futuro. Totalmente, né? Não dá pra você chegar e falar, com certeza esse vai ser o meu futuro. Eu tenho certeza disso. Você nunca vai ter 100% de certeza. Então é impossível você eliminar uma incerteza. Você não pode fugir dessa incerteza, você não pode evitar a incerteza e você também não vai poder eliminar completamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto de um pensamento de uma pessoa que está amadurecendo. Ela entende que a incerteza é realidade da vida, ela é uma constante. E por ela ser uma constante, eu preciso aprender a melhorar a minha resposta para a incerteza, ao invés de reagir à incerteza. E só um parênteses, quando a gente está falando aqui de reação versus resposta, eu tenho isso até no vídeo que eu falo sobre maturidade feminina. Se você não assistiu, fica de olho que no canal esse vídeo tá bem legal. E a reação, ela fala muito de um impulso, tá? A reação, você não pensa na hora de você reagir. Você tá simplesmente reagindo a um impulso, tá? E a resposta é uma coisa que é muito mais pensada. É uma coisa que você parou, você respirou e você viu quais eram as possíveis soluções que você poderia enxergar naquela situação e com isso trazer uma resposta que é muito mais pensada, uma resposta muito mais, inclusive, saudável para você. Ao invés de ser pautada no impulso, uma coisa que você não controla, sabe? Então, são esses dois pontos que eu acho que são interessantes sobre quando a gente está falando de lidar com a incerteza, aceitar que ela é um fato da vida e com isso aprender a responder à incerteza ao invés de reagir à incerteza. E o pensamento imaturo que está por trás disso, de você querer tentar controlar as situações da sua vida e a incerteza que está por trás disso, né? O que uma pessoa imatura pensa? A pessoa imatura, ela acha que se ela tiver o controle total sobre fatos da vida, sobre pessoas, situações da vida dela, ela vai estar segura. Só que o negócio é que o controle não gera segurança. O controle é uma ilusão. O controle de... Você acha que você pode controlar tudo na sua vida? Não dá, a gente não tem nem conhecimento, nem a gente não é nem capaz de controlar tudo na nossa vida. E o fato de você tentar ter controle sobre as coisas da sua vida te dá uma falsa sensação de segurança. Então a pessoa que é um pouco mais imatura... e eu tô falando isso, tá, com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa também que muitas vezes eu quero controlar as situações, quero controlar as pessoas, quero ter certeza do resultado, tá? E muitas vezes o que eu vejo é que quando eu tô nesse modo controle das pessoas na minha vida, das situações que acontecem, eu acabo ferindo as pessoas que estão perto de mim, porque eu tô forçando a barra, ao invés de fazer a coisa fluir de forma natural. E também, além disso, eu fico com uma falsa ilusão. E aí, se aquela coisa que eu tava pensando não acontece, eu fico frustrada. As expectativas que são super altas, eu vou ficar frustrada porque essas expectativas super altas não foram atendidas, tá? Então, é um pensamento mais imaturo você achar que você tem controle de tudo e tentar controlar tudo, porque você acha que você vai ganhar segurança quando você tiver o controle dessas situações na sua vida, o que não é bem a realidade da vida. Não é assim que funciona na vida real. E o pensamento maduro sobre esse ponto é que quando você entende que as incertezas da vida são coisas que vão acontecer sempre, não tem como você evitar. Então você tenta se adaptar às incertezas da vida, aí você ganha mais segurança e mais autocontrole também, tá? Por quê? Se adaptar às situações da vida significa que você não é uma pessoa dura, rígida, e que se alguma coisa sai do planejado, você consegue achar uma solução para aquela coisa que está fora do planejado, e por isso você se torna mais flexível. Então você buscar a flexibilidade na sua vida é uma coisa que vai te dar uma sensação muito maior de segurança interna do que tentar controlar e fazer as coisas saírem da forma que você quer. É bem isso, e eu tô falando isso novamente. Falando isso até pra mim,
tá? Porque muitas vezes eu também quero controlar as situações, eu tô vendo que as coisas não estão muito pra onde eu quero que elas vão, e isso me dá aquela sensação, caramba, eu tô sem chão, né? Tô frustrada, tô sem chão, minhas expectativas aqui já foram todas destruídas. E não é bem assim que funciona. Então, se a gente tem que trabalhar um pensamento que é um pouco mais maduro, pelo menos com essa questão da incerteza, ao invés de você pensar que você precisa controlar o resultado, controlar as coisas da sua vida, se você mudar esse pensamento para não importa o que acontecer, não importa o resultado, eu sou flexível o suficiente para adaptar a minha resposta sobre essas coisas que acontecem na minha vida. Então não importa a circunstância externa, não importa se alguma coisa no final não vai sair como eu quero externamente. Eu consigo lidar com essa situação e ser flexível na minha resposta. Esse é o pensamento que eu vejo que está mais alinhado com uma trajetória mais madura de vida. E dessa forma você vê que a pressão em você mesmo é muito menor do que quando você coloca a pressão em você para controlar tudo e tudo sair do jeito que você quer. Gente, é uma panela de pressão. Você não consegue viver assim o resto da vida achando que você vai saber tudo que vai acontecer e controlando os outros. É muita, sabe? É muita carga, é muito pesado. Quem quer ter uma vida leve tem que se livrar disso. Você tem que deixar isso embora, sabe? Por isso que eu falei, a chave aqui é controle ser substituído por adaptabilidade, flexibilidade. Eu acho que é por aí o caminho. E eu lembro uma vez que aconteceu um exemplo bem similar sobre esse ponto que a gente está conversando, aconteceu comigo, de que eu estava aplicando para o emprego, né? Eu já tinha mandado todos os documentos, já tinha feito tudo, né? E aí, gente, eu não conseguia largar do computador. Eu tava o tempo todo, a cada 5 minutos, checando meu e-mail pra ver se eles mandavam resposta. Aí não mandaram resposta. Atrasaram pra mandar resposta, inclusive, porque era pra eles terem mandado isso, sei lá, 2 semanas depois. Eles mandaram só 1 mês depois, então teve um atraso ali no processo seletivo. Eu tava desesperada já. Eu fiquei muito nervosa. E eu acho que era uma questão, por exemplo, nessa situação, eu poderia muito bem ter reagido assim: ok, já mandei o e-mail, já fiz a minha parte, agora é com eles. E eu vou fazer outra coisa, vou entregar, sabe? Vou confiar que o que eu fiz, que estava no meu controle, já foi feito, não tem mais o que fazer naquele momento, agora é esperar, né? E eu não tive essa visão naquela hora. Então eu não sei, eu acredito que muita gente também passa por situações semelhantes a essa, né? Então é um exemplo assim, só para vocês conseguirem visualizar o que eu quero dizer com você tentar não controlar tudo e se adaptar àquela situação. Esse é um exemplo que eu acho que é bem prático e vocês conseguem visualizar o que eu quero dizer com isso. Se adapta. Uma outra forma da gente enfrentar essas incertezas da vida é a gente buscar ficar mais presente para as coisas que estão acontecendo naquele momento, né? É como tem nesse quadrinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá dizendo aqui, enjoy the little things, né? Aproveitem os pequenos momentos. E isso pra mim é uma coisa que faz muito sentido quando a gente fala no termo em inglês, a gente chama de grounded. Grounded é aterrado, né? Então é quando você consegue sentir o momento quando o momento tá acontecendo, né? Você não tentar ficar olhando pro futuro e o que vai acontecer daqui a, sei lá, daqui a alguns anos, ou o que vai acontecer daqui a pouco, ou ficar ansioso, né? Isso tudo gera muita ansiedade pra gente, da gente não prestar atenção no presente. E quando a gente está falando de incerteza, a gente está falando basicamente de futuro, né? Então, para você, a questão não é eliminar a incerteza, mas a questão é como você consegue passar pelo momento de incerteza e ter uma melhor resposta para esse momento. Quando a gente está focando no presente, no que está acontecendo agora no momento, a gente diminui um pouco essa nossa resposta impulsiva às incertezas. Então, por exemplo, se você está sentindo que, não sei, tá com cobrança da família sobre alguma coisa que tem que acontecer na sua vida, você tá com pressão no trabalho porque você tinha que ter um certo resultado que você não tá conseguindo, mesmo que você esteja tentando, não tá fluindo, pode ser no seu relacionamento também. Isso tá te deixando ansioso, você não tá conseguindo dormir. O que eu faço nesse momento? Cara, para e respira. Naquele momento, eu falo, oi, peraí, tô acelerada. Vamos parar, eu paro um pouquinho, respiro uns 5 minutos, faço uns exercícios de respiração, não sei se funciona pra você, mas pra mim, gente, tá sendo maravilhoso fazer exercício de respiração. Eu paro,
respiro, vou mexer nas minhas plantinhas. Inclusive, eu tô fazendo um mini jardim aqui na minha casa de propósito, porque eu sei que essa atividade de jardinagem, ela me ajuda muito a ficar mais aterrada. Eu fico muito mais prestando atenção naquilo que está acontecendo no momento e eu distraio a minha cabeça para que eu não fique pensando no futuro. Eu foco naquela atividade que eu estou fazendo no momento. Então, essa é mais uma ideia para você. Se você não gosta de jardinagem, busca outra coisa. Vai fazer um artesanato, vai cozinhar, fazer alguma coisa assim que te tire daquele pensamento corrido, sabe? E que te deixa ansioso. No meu caso, eu achei uma paz enorme na jardinagem. Ok, tô com as minhas plantinhas, então quando eu sinto que o negócio eu tô muito ansiosa, eu tô começando a sentir aquele frio na barriga, eu paro, respiro, vou fazer isso que eu falei pra vocês, vou pro jardim, cuido um pouco das minhas plantas, tento pisar na terra, esse tipo de coisa que se você tiver como fazer é muito bom, e isso vai fazer com que você fique um pouquinho mais aterrado, um pouquinho mais presente pra sua realidade, e aí você vai parar de focar tanto a tua energia no futuro e na incerteza e na coisa que não tá dando certo na sua vida. E muito disso acontece porque as pessoas podem pensar que a paz que eu quero tá naquele resultado que eu ainda não atingi. Ou seja, a minha paz está no meu futuro, a minha paz não está no meu presente. Isso é um pensamento assim, esse pensamento é o pensamento que vai te deixar neurótico quando você está enfrentando alguma incerteza na sua vida. O pensamento que eu vejo que é mais alinhado, mais saudável, mais maduro nessa situação é você ver que eu posso achar paz nesse momento agora, eu posso achar paz no meu presente. Se você está buscando paz só quando você estiver lá no futuro, quando você tiver o seu carro do ano, quando você tiver a casa dos seus sonhos, quando você tiver o relacionamento dos seus sonhos, enquanto você ainda está solteiro hoje, mas eu só vou ser feliz e em paz quando eu tiver o relacionamento dos meus sonhos. Você nunca vai encontrar paz, porque quando você chegar, eu tô falando isso porque imagina esse cenário. Beleza, você tá pensando que você só vai ter paz, digamos, quando você tiver o relacionamento dos seus sonhos, só que hoje você tá solteiro e sem perspectiva de ter nenhum relacionamento, né? Vamos pensar assim. Então, quando você arrumar esse relacionamento, digamos que você consegue sobreviver aí com esse relacionamento, o relacionamento vai fluir, vai desenvolver. Quando você chegar naquele momento que você tá com a pessoa dos seus sonhos, você vai arrumar alguma outra desculpa para dizer que a sua paz tá em outro lugar. Tá quando eu tiver filhos, ou então, sei lá, tá quando eu fizer 50 anos de casado. Aí que eu vou ter paz. Então, tenta não achar desculpas para você arrumar paz no futuro. Se você começar a botar essa coisa na sua cabeça, para e fala assim, com você mesmo. A minha paz pode ser alcançada nesse segundo, agora. Eu posso achar paz nesse momento agora. E, que nem eu falei pra vocês, uma das formas de você fazer isso, que é uma forma assim muito natural, muito autêntica de fazer, é respirar, é parar, é tomar um cafezinho gostoso, é fazer uma coisa que você gosta naquele momento e não dar muita atenção para aquela pressão do futuro, aquela incerteza do futuro. Isso eu tenho certeza que vai ajudar você, isso tem me ajudado tanto. Até recentemente passei por coisas bem assim, sabe, que estavam fazendo com que eu ficasse muito ansiosa e é batata, gente. Quando eu paro, eu fico alerta. Ó, isso daqui é a minha mente tentando me levar para o futuro. Eu paro, eu respiro e aí eu vejo, isso faz sentido? Não faz sentido, a minha paz está hoje, a minha felicidade está aqui comigo hoje, não está no futuro. E aí que eu tomo noção de que eu estava deixando a ansiedade tomar conta de mim e que não é bem assim, a vida não é assim. Eu tô feliz hoje e eu não preciso de felicidade lá na frente com uma condição de alcançar alguma coisa, algum resultado no futuro. Esse é o pensamento que eu acredito que seja mais alinhado com maturidade. É você não associar a sua paz, a sua felicidade a algo do futuro. Você tem que associar sua paz, a sua felicidade com o agora, com o hoje, com o que está acontecendo naquele momento. Isso vai fazer você se desvincular dessa pressão das incertezas da vida, viver o presente e ter uma reação, né? Uma resposta muito mais madura para essa situação que está acontecendo na sua vida. Um outro ponto para você enfrentar as incertezas da vida é você focar no que está no teu controle. E a gente já comentou um pouco sobre isso nesse vídeo ainda. O que está no teu controle é o que você já consegue fazer nesse momento, que não depende de outras pessoas, de outras coisas,
Tá ali, é você com aquele problema. Você vai resolver o que você pode resolver, você vai fazer a sua parte. Existem momentos em que as situações dependem também de outras pessoas. Quando isso acontece, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque muita gente passa por isso. Então, se fosse tão óbvio, eu acredito que as pessoas não passariam tanto por esse problema. Quando a gente está dividindo uma situação com uma outra pessoa, existe responsabilidade de uma outra pessoa, uma outra situação precisa acontecer além da sua ação, nesse caso está fora do seu controle. E quando está fora do seu controle, não tem muito o que você fazer. Se você se preocupa com uma coisa que está fora do seu controle, se preocupa demais, tenta controlar aquilo, tenta fazer a parte do outro, que não é sua, que é do outro, daí você começa a sofrer. Daí você começa a botar uma pressão muito exagerada em cima de você, que não precisava, e você perde tempo, você perde neurônios, porque você fica estressado, e com isso você perde a sua paz. E é justamente o que a gente está tentando buscar aqui. É como que você acha paz em meio à incerteza. Baby, I'm recording. Could you leave? Okay. 1 second. Did you stop it? I paused it, I think. I did. Ooh. Um outro ponto para você enfrentar as incertezas da vida de uma forma um pouco mais madura é entender o que está no teu controle, fazer aquilo que está no teu controle, e o que estiver fora do seu controle, você entrega, você deixa, não é com você, é com a outra pessoa, é com uma outra situação, então você já fez a sua parte. O negócio aqui que eu quero enfatizar é: faça a sua parte, não a parte dos outros. Esse é um ponto muito importante para a gente entender as incertezas da vida, tá? Porque muitas vezes, quando a gente é esse tipo de personalidade que quer resolver problema, que quer fazer tudo, a gente acaba pegando a parte dos outros, que não são nossas, né? São responsabilidades de outras pessoas que estão envolvidas naquela situação, e a gente fica sobrecarregado, a gente quer controlar tudo, e muitas vezes a gente sai até nessa situação como o chato, o controlador, né? A pessoa que não sabe delegar. E é bem isso que acontece mesmo. E isso só aumenta o estresse da nossa vida. Então, ao invés de você passar pelas incertezas da vida com um pouco mais de paz, de tranquilidade, você fica mais estressado. E eu falo isso porque acontece muito comigo, muito. Sou aquela pessoa que quero resolver tudo pra ontem. Se tem um problema, eu sou a pessoa que vai resolver o problema, e tá sendo um exercício diário de maturidade para mim, aprender até onde vai a minha responsabilidade e onde começa a responsabilidade do outro, e deixar que o outro faça a responsabilidade dele. Isso é até um ponto que a gente ajuda as outras pessoas que estão envolvidas, né, nessa situação, a elas amadurecerem também, porque tem gente que às vezes não vai fazer a parte dela, e o que você pode fazer? Você não pode fazer a parte do outro. O que você pode fazer é a sua. Muitas vezes a sua parte vai ser comunicar ao outro, perguntar se o outro já fez, mas não fazer para o outro. Quando a gente faz a parte do outro, a gente está prevenindo que o outro também se desenvolva, que evolua, que amadureça. E nesse caso, é muita pressão também em cima da gente. É por isso que eu estou enfatizando que quando tem uma situação e você identificou até onde você tem que fazer, faça a sua parte. Não deixe de fazer. Mas quando chegar ao teu limite, aquela ali é o limite da situação, dali você não vai mais. Dali você vai deixar o outro fazer. É uma das formas de lidar também com a incerteza da vida. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Eu preciso controlar tudo. Se eu não controlar tudo, a situação não vai pra frente. Se eu não fizer aquilo, né? Eu vejo muito, eu sei, na minha família isso acontece demais também. Eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer, ele não vai fazer. Não. Ele não vai tirar a toalha da cama se eu não tirar a toalha da cama. Não adianta. Gente, ele vai tirar. Se você pedir, ele vai tirar. É um exemplo só, tá? Um exemplo só pra fazer uma gracinha aqui pra vocês. Mas sim, é uma questão de você deixar espaço pro outro também contribuir. E nesse ponto que eu quero dizer é que a gente controla as nossas ações. A gente não controla o resultado. Esse é o ponto principal desse item que eu tô trazendo pra vocês, né? Que é sobre o controle da sua parte. Quando a gente controla as nossas ações e o que a gente faz, o resultado vai vir. Se essa situação depende de outras pessoas para elas trabalharem nesse resultado, você dá o espaço para outra pessoa fazer também. Mas muitas vezes, se ela não fizer e o resultado não sair como você pensou, daí que vem a incerteza, você vai estar relaxado, porque você fez a sua parte. Você fez o que cabia para você. Essa é uma forma de você se separar
da ansiedade que a incerteza gera. Quando você tem consciência plena de que você fez o que você podia e o que não era devido a você, o que não era sua responsabilidade, não era para você fazer e tá tudo bem. E se o resultado não sair como você queria, não por sua culpa, mas pela culpa do outro, também tá tudo bem, porque o que você controla é a sua ação, não o resultado daquela situação. Isso é um ponto que me libertou tanto sobre essa questão de incerteza e é um dos pensamentos, né, da mindset que diferencia uma pessoa imatura de uma pessoa um pouco mais madura. Ela consegue ver até onde ela tem que ir, enquanto uma pessoa imatura ou ela quer controlar tudo ou ela não quer fazer nada. Ah, quer saber se ele não vai fazer, eu também não faço. E aí você não fez a sua responsabilidade. Então você pode ver também que a imaturidade está muito nos extremos. Ou você quer controlar tudo, ou você não quer fazer nada e não quer tomar responsabilidade de nada. E não é para ser assim. A vida é muito mais balanceada do que isso, e é isso que esse ponto também fala. Um outro ponto também para a gente diferenciar aqui sobre as incertezas da vida é que quando você passa por uma incerteza de uma forma mais madura, você se ancora muito mais nos valores internos do que nas situações que estão acontecendo externas. E isso é até um gancho nesse item anterior que a gente falou, sobre você querer controlar tudo e ter resultado. A pessoa que é um pouco mais imatura, ela quer ver resultado, ela quer ver as coisas andando, e tá tudo bem, eu entendo que pra gente é uma prova de que as coisas estão andando pra frente, né? Mas nem sempre precisa ser assim. A sua estabilidade emocional não pode estar pautada nos resultados e nas coisas externas que acontecem na sua vida. Isso é um ponto que demorou muito pra eu entender. Demorou muito pra eu entender e praticar na minha vida também. Porque eu me lembro até hoje, né, quando eu comecei o doutorado, eu falava o tempo todo, né, que eu queria logo um emprego, que eu queria já estar fazendo muito dinheiro, e eu não estava conseguindo entender que o processo do doutorado é um processo de reflexão, é um processo demorado, é um processo de muito amadurecimento mesmo. A gente aprende muito, a gente sofre muito no doutorado, dependendo da forma que você vê o mundo, né? E eu tava com essa visão muito de resultado, eu quero resultado, mas o resultado não tá chegando. E eu ficava frustrada com isso. E eu não conseguia ver que nesse ponto eu estava muito pautada no que está acontecendo no meu externo, né? E eu precisava ver que o externo estava com resultado para que eu entendesse que tá tudo bem, que eu tô segura, que eu tô calma. E não é bem assim. A gente tem que estar com a nossa estabilidade muito pautada, muito mais em quem a gente é, nas coisas que a gente faz, né, nas nossas ações, na forma que a gente responde, do que no que acontece no externo. Isso deixa a gente muito mais vulnerável. Se a gente se pauta, né, a nossa paz se pauta muito mais no que acontece no externo, a gente fica vulnerável às situações, aos condicionamentos externos, e não é assim que uma pessoa madura, ela entende que não é bem assim, isso não é saudável, não é bem assim que a vida funciona. Então isso é mais um ponto sobre um pensamento que a gente pode alterar aqui. Ao invés de a gente pensar que lidar com a incerteza e estar mais seguro na nossa vida está baseado nos nossos resultados e o que acontece no mundo externo, a gente trocar esse pensamento por um pensamento muito mais saudável e muito mais leve pra gente. Eu estou pautado no que eu sou, eu estou pautado nos meus valores, em como eu respondo às situações da vida. E se o resultado chegar ou não chegar, não é isso que vai definir o meu valor como pessoa. Esse é um pensamento muito mais maduro, muito mais elevado, que às vezes eu sei que é difícil a gente ter, mas é uma questão da gente praticar, tá? E a gente entender que é uma coisa muito mais leve pra gente também. E isso leva a gente a um outro ponto, a gente acreditar no processo. Quando a gente lida com incertezas, muito provavelmente, se você não está sabendo lidar com a incerteza de uma forma um pouco mais madura, você está lidando com a incerteza de uma forma em que você está duvidando das coisas que estão acontecendo. Isso pode te gerar muita insegurança. E é por isso que eu falo que não confiar no processo é uma reação mais imatura. Por quê? O mindset, né, a cabeça, né, a forma que a pessoa vê a vida, uma pessoa mais madura vê a vida, é uma forma em que ela entende que mesmo que o resultado não esteja ali presente, manifestado ali na vida dela naquele momento, as coisas estão andando para frente.
O processo está acontecendo, ele só no momento ainda está invisível aos outros olhos, mas o crescimento está acontecendo. E uma boa metáfora para a gente entender isso é, por exemplo, o crescimento de uma planta. Falei para vocês de jardinagem, né, que eu tô muito feliz que eu descobri esse hobby na minha vida, porque eu realmente estou gostando muito. Eu descobri recentemente até. E uma coisa que eu tô aprendendo com a jardinagem que eu tô vendo é que muitas vezes as minhas plantinhas, ainda mais aqui no Canadá, né, que às vezes faz frio, elas demoram a crescer. E a gente, é um trabalho assim, dia após dia, que você tá nutrindo a planta, que você tá dando carinho, tá dando luz, tá dando água, e a planta parece que não quer brotar, né? E quando eu menos espero, tá ali o brotinho. Nasceu, depois de algum tempo. E eu não tinha nem percebido, eu achava que a planta tinha morrido, sabe? Não é assim que acontece. Para mim tá sendo uma metáfora muito linda até, da gente entender que o crescimento muitas vezes ele tá acontecendo por debaixo dos panos. Ele está acontecendo debaixo da terra. A raiz está lá, a gente só não tá vendo. E um belo momento ela vai brotar. E às vezes não vai, mas às vezes vai. E muitas vezes quando a gente está falando de processos de crescimento, de amadurecimento, é exatamente assim que acontece. Demora um tempo. A gente precisa entender que o processo de amadurecimento não é instantâneo. Isso eu falo para mim também, tá? Que às vezes eu quero as coisas muito rápido na vida. E às vezes eu preciso amadurecer muita coisa, amadurecer as minhas respostas para ver o resultado acontecendo. Então a gente às vezes duvida, porque a gente não tá vendo o resultado, né? Então a gente duvida que a coisa tá indo para frente. A gente duvida que tá tendo crescimento. A gente duvida que tá no caminho certo. Mas se você tá fazendo as coisas seguindo os seus valores, você tá trabalhando dia após dia em alguma coisa na sua vida e você ainda não tá vendo o resultado, pode ficar tranquilo. Vai acontecer. Às vezes não é aquele caminho, mas você vai descobrir. Se não for aquele caminho, você vai descobrir que não é aquele caminho e você vai conseguir mudar a rota um pouco para adequar melhor a sua vida conforme que você quer, tá? Mas o ponto principal aqui é sobre mindset. A gente fala de diferenças de pensamentos entre uma pessoa imatura e uma pessoa madura. A pessoa madura vê que por mais que o resultado não esteja ali, o crescimento está de alguma forma acontecendo. Pode ser até um crescimento interno. A pessoa, por exemplo, no meu caso, né, eu estou fazendo doutorado, tá um processo longo, é um processo que demora anos para acontecer, é muito difícil, a gente passa por muitas dúvidas nesse meio do caminho, né? E, por exemplo, né, eu recentemente, gente, eu tive um artigo que foi rejeitado, né? Eu mandei um artigo para uma revista internacional aqui no Canadá, né? Na verdade, a revista não é do Canadá, mas enfim, eu mandei a minha pesquisa para uma revista internacional muito boa e o meu artigo foi rejeitado e eu tinha certeza que ele ia ser aprovado. Ele estava com qualidade científica muito boa, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tinha certeza que ia dar certo. E eu recebi um e-mail, tipo, tem 2 ou 3 dias dizendo que ele foi rejeitado. Eu fiquei, assim, muito mal, fiquei frustrada. Comecei a, sabe, a ter pensamentos ruins mesmo, no sentido de desacreditar na qualidade do meu trabalho. E aí me bateu essa coisa que eu tô falando pra vocês aqui agora, né? Que às vezes o crescimento, ele não é instantâneo, ele não vai ser materializado de uma hora pra outra pra todo mundo ver, tá? Ele às vezes vai crescer por debaixo da terra e quando você menos esperar, ele começa a brotar. Então, dê tempo ao tempo. Não acha que as coisas vão ser instantâneas. Isso é uma forma da gente lidar com as incertezas da vida com muito mais paz e muito mais maturidade também. Mudar esse pensamento de que para que eu sinta que as coisas estão dando certo na minha vida, eu preciso ter o resultado ali para todo mundo ver, em comparação com outro pensamento que é muito mais saudável. Mesmo que o resultado não esteja ali, eu estou crescendo nesse processo. Acredita no processo. Quando você acredita mesmo, sabe, você bota fé no processo mesmo sem você ver o resultado, as coisas vão fluir de uma forma muito mais leve para você e você com certeza vai sentir que você está numa trilha muito mais de maturidade do que se você estiver duvidando de tudo, de você mesmo, do seu potencial. Um outro ponto que eu considero muito importante também é quando você regula as suas emoções e dessa forma você consegue enfrentar as incertezas da vida de uma forma muito melhor e muito mais leve. O que eu quero dizer com regular emoção? Eu quero dizer que você tem direito de sentir as suas emoções, você tem direito de se sentir triste, frustrado, até decepcionado com você mesmo, dependendo da situação, ou se sentir injustiçado, tá tudo bem sentir as coisas, tá? A gente não pode evitar o sentimento e botar ele para debaixo do pano, não é assim. Mas a situação é que você não deve ser movido
por essas emoções. E é isso que eu quero dizer com regulação emocional. E é uma coisa também que, aos trancos e barrancos, eu venho aprendendo também, né? Quando a gente é muito impulsivo, eu tento ser um pouco mais impulsivo também, eu tô aprendendo a controlar isso, a gente reage muito conforme com o que a gente está sentindo. Então, se a gente tá muito eufórico, muito feliz, tem uma coisa muito maravilhosa acontecendo, a gente tá, tipo, muito uhul, yeah, muita energia. Então, você exagera, você fica até cansado de tanta energia que você tem. Agora, quando a coisa tá indo muito mal, o resultado não tá ali, você fica muito depressivo, muito mal, muito baixo astral. E também isso é um outro resultado que tá indo pro outro extremo, né? Você tá vendo que eu tô falando de dois grandes extremos aqui, a euforia e a depressão, e não é pra ser assim, é uma coisa muito mais balanceada. E o regular as suas emoções passa por isso, é quando você aprende a sentir as emoções que você tem que sentir. Se você tá muito feliz, vive a tua felicidade, mas não seja guiado por essa euforia. Vive, ou se você tá triste, vive o seu luto, vive a sua tristeza, sente a tristeza, mas não deixe isso guiar as suas respostas com relação às situações que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, quando você tá numa situação muito irritado com alguma coisa, irritado no trânsito, se você é uma pessoa que não sabe regular suas emoções, naquele momento, você pode inclusive criar um acidente no trânsito, você pode inclusive gritar com uma pessoa que não merecia ouvir um grito vindo de você, porque você não conseguiu se controlar. Então, nesse ponto que eu quero dizer com regular as emoções, quando a gente está passando por incertezas da vida, quando a gente aprende a observar as nossas emoções, a gente observa o que está acontecendo, a gente sente, observa, mas antes de tomar uma ação, a gente respira e vê se essa é a melhor ação que tem que ser tomada. Dessa forma, a gente não age por impulso. A tristeza de uma incerteza da vida, a raiva de uma incerteza da vida, que pode acontecer, não vai guiar as suas atitudes. E dessa forma, você vai sentir que você vai estar reagindo de uma forma muito mais elegante com relação às situações da sua vida, as pessoas ao seu redor, uma forma muito mais empática também, que você consegue entender as pessoas ao invés de reagir e jogar seus cachorros em cima das pessoas. Nesse sentido, você consegue ser uma pessoa muito mais controlada. Então, as pessoas vão começar a ver em você também esses sinais de mais maturidade e você vai se sentir mais no controle também das coisas que você faz na vida, ao invés de reagir impulsivamente. Isso é uma forma que eu acho que funciona muito bem para quem está passando por uma incerteza da vida e não sabe muito bem o que fazer. Então, viva a sua emoção, mas não seja controlado por ela. É assim que uma pessoa mais madura reage a uma situação de incerteza na vida. Um outro ponto que eu considero importante também é a gente abraçar o desconforto. Isso é algo que te dá muita liberdade. Por quê? Quando a gente abraça o desconforto, a gente automaticamente está começando a entender que tá tudo bem a gente sentir uma emoção que não é muito legal, sentir algo que, poxa, isso tá me tirando da minha zona de conforto mesmo. Por exemplo, quem gosta de se sentir triste o tempo todo? É uma coisa muito desconfortável se sentir triste o tempo todo. A gente quer fugir da tristeza, certo? Mas quando você abraça o desconforto, entende que ele é parte da vida, que ele também não vai ficar ali o tempo todo, não vai ser um desconforto eterno, não vai ser uma tristeza eterna. É um momento que você tá passando e esse momento vai passar. Então, quando a gente entende que nada na vida é eterno, as coisas mudam, daí você consegue abraçar mais o desconforto na vida e entender que a dor que você está sentindo naquele desconforto não é uma dor que quer dizer que você está errado, que é uma falha na tua vida. Caramba, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo desconforto porque eu não sei se isso que eu quero vai acontecer e isso quer dizer que eu tô errado, isso quer dizer que eu sou uma falha. Não necessariamente. A pessoa que é mais madura enxerga o desconforto como um crescimento, é uma etapa do crescimento. Então, toda vez que você passar por um desconforto que vem dessa incerteza do futuro, você passa a entender que isso faz parte do seu crescimento, ou seja, você está crescendo naquele exato momento que você está sentindo uma dor. Daí você vai ver, caramba, eu de fato estou amadurecendo, eu estou começando a ver a vida sob outra perspectiva, outra lente, outros óculos que eu estou usando. E essa é a diferença de um pensamento de uma pessoa mais imatura com uma pessoa mais madura. Uma pessoa imatura vai ver o desconforto como uma falha, um erro na vida dela. A vida dela tá dando tudo errado, nada tá saindo conforme planejado.
E a pessoa madura já vê aquele mesmo problema, aquele mesmo desconforto, aquela mesma incerteza, como algo que está levando ela para o crescimento. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida, que é uma coisa que me marcou muito. Eu comecei a fazer terapia por um desconforto que estava acontecendo na minha vida. Eu tava num término de relacionamento, tá? E muita coisa aconteceu naquele momento. Não foi só o término do relacionamento, mas foi principalmente o término do relacionamento. Eu tava passando também por uma situação muito frustrante aqui no doutorado, né? Os meus trabalhos estavam sendo rejeitados um atrás do outro, eu tava com uns conflitos dentro do meu departamento, e eram coisas que eu não tava sabendo lidar, e era um desconforto emocional muito grande, eu sentia muito uma dor aqui no peito, sabe? Era muito ruim. E quando eu senti esse desconforto, que eu não tava mais conseguindo lidar com aquela dor, tanto do problema do doutorado quanto do término do meu relacionamento, né? Eu não tava mais conseguindo lidar com aquilo, eu fui buscar ajuda, eu fui buscar terapia. E quando eu comecei, eu acredito, né, que se eu não tivesse passado por essa dor do término junto com esse problema do doutorado, talvez eu não tivesse buscado terapia naquele momento. Talvez eu não fosse trabalhar o meu autoconhecimento. Talvez eu não tivesse trabalhado dentro de mim para me tornar uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais empática comigo mesma, com alto amor, porque eu era uma pessoa de trabalhar o tempo todo, de ter muito resultado, e muitas vezes eu não prestava atenção em mim e não dava a atenção que eu mesma merecia. E graças a isso, a esse sofrimento e a esse desconforto que eu fui buscar ajuda e que eu melhorei, hoje eu vejo que eu sou assim, com relação ao meu autoconhecimento, eu evolui muito graças à terapia. Então foi uma coisa que na verdade me ajudou a crescer. Então isso é mais um exemplo para vocês verem que quando a gente está num momento de down, um momento de tristeza, um momento de muito desconforto na vida, de coisas que não estão acontecendo conforme você quer, você tá crescendo naquele momento, porque você vai achar uma solução, você vai buscar alguma coisa para fazer, para você trabalhar aquilo em você. E quando você faz isso, você tá crescendo. Então, abracem o desconforto como uma oportunidade de crescimento e não como um certificado de que a sua vida tá dando errado. Olhem pelo lado mais otimista, que é esse lado do crescimento, que é quando uma pessoa madura, ela consegue enxergar isso, ela consegue ver esse lado que uma pessoa mais imatura, que tá no desespero, ela não consegue enxergar. Então eu acho que vale a reflexão. Qual dos lados você quer seguir? E o último ponto que eu quero trazer nesse vídeo, que eu acho que vai ajudar muito vocês, e tá relacionado com um dos tópicos que eu já falei no vídeo de hoje também, é com relação a acreditar na vida, tá? Quando a gente tá passando por incertezas da vida, é uma grande oportunidade da gente fortalecer a fé que a gente tem. E quando eu tô falando fé, aqui eu não tô falando num aspecto religioso, tá? Pode ser num aspecto religioso, mas eu não tô trazendo esse foco nesse momento do vídeo. Quando eu tô falando de fé, é fé em você, é fé na vida, fé de que as coisas vão sempre te levar para o melhor caminho. Uma pessoa que é mais madura enfrenta os problemas da vida, as incertezas da vida, com isso em mente. Para essa pessoa, não importa o que vai acontecer com ela, não importa os caminhos que a vida vai levar, vai fazer com que ela trilhe outros caminhos. O que importa não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu vou estar bem. Tudo corrobora para que eu fique bem. Então, essa pessoa tem confiança, ela tem fé e confiança no potencial dela de resolver problema e também na vida, de que a vida vai trazer soluções, a vida vai trazer caminhos para que ela fique bem. E essa é a maior diferença que eu diria, tá? Agora a gente concluindo esse vídeo, essa é a maior diferença que eu diria entre uma pessoa imatura e uma pessoa madura. A pessoa imatura, ela acredita que ela não é capaz de resolver os desafios da vida, as incertezas da vida. Então ela fica muito ansiosa, ela quer controlar tudo. Então para ela, a certeza de um futuro significa segurança. Agora, uma pessoa que é mais madura, que tem mais confiança no seu próprio potencial e confiança na vida também, essa pessoa acredita que não importa o desafio que chegue, ela vai conseguir lidar com aquele desafio. Alguma coisa vai acontecer, ela vai aprender alguma coisa nova e isso vai fazer com que ela passe por esse problema e esse desafio que está acontecendo. Essa diferença de pensamento, eu diria que é a maior de todas elas, e quando você migra de um sentimento de que eu preciso de certeza para um mindset de que não é certeza que eu preciso é acreditar, eu preciso ter fé em mim, na vida, e quando você muda certeza por fé,
Não tem o que te pare. Você vai conseguir passar pelas incertezas da vida de uma forma muito mais saudável. E se você voltar nesse vídeo e ver todos os pontos que eu falei para vocês aqui hoje, a fé em você, no seu potencial e na vida, tá debaixo de todos esses itens que eu falei. Então, se tem algo aqui para eu resumir nesse vídeo sobre algo que tá passando por uma incerteza hoje, um problema, você não sabe o que você tem que fazer, como tem acontecido comigo por muito tempo, até hoje eu nem sei o que vai acontecer quando eu terminar o doutorado, eu não sei o que me aguarda. E isso é um dos pontos também que já me deixou muito ansiosa e me deixa de vez em quando. Eu ainda sinto muita ansiedade com relação a isso. Mas quando eu me lembro de que eu não preciso buscar certeza, eu preciso buscar confiar. Eu preciso confiar, preciso ter fé. Quando eu busco fortalecer a minha fé interna, as coisas vão mudar. Eu vou conseguir ver o mundo de uma outra forma, com mais recurso. E é por aí que você tem que passar por esse desafio. Eu diria, né, minha sugestão para você e para mim, tô falando para mim também, a forma de enfrentar as certezas da vida é buscar sempre você fortalecer a fé interna. Daí você consegue passar pelos desafios de uma forma mais madura, de uma forma mais leve, com mais paz na sua vida. Então sempre se lembra disso. Busca a fé interna, porque você vai ter as respostas que você precisa. Então, no geral, se a gente puder resumir tudo que foi falado aqui, a pessoa imatura é aquela que está movida pelo medo. Ela tem medo de tudo e todos, ela tem medo das situações não saírem como ela quer controlar todas as situações e as pessoas na vida dela, para ela ter uma sensação de segurança. Ou seja, ela não tem fé nela e não tem fé na vida. Uma pessoa madura, por outro lado, é aquela que vê que ela não precisa controlar tudo e todos, é aquela que não está pautada no medo ou em qualquer emoção que ela sinta naquele momento, porque ela aprendeu a controlar as emoções dela. Essa pessoa, ela tem muito mais fé na vida, ela está muito mais atenta às respostas que ela pode ter, ela respira e vê qual é a melhor resposta em cada situação, principalmente se é uma situação de incerteza que ela não sabe o que vai acontecer. E essa pessoa, acima de tudo, ela tem fé. Essa pessoa confia que as coisas vão sair, não importa qual é o resultado. Tudo corrobora para o bem dela. Então, quando ela tem essa certeza e também essa confiança interna nela, na vida, ela consegue ter respostas muito mais maduras, muito mais seguras de si. Então, ela não precisa de validação externa. É uma pessoa que consegue buscar uma estabilidade interna de forma muito mais fácil, porque aprendeu a regular suas emoções, o sentimento, e aprendeu que ter fé nela mesma é muito mais importante do que pautar a segurança dela em situações externas da vida. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso trazer para vocês nesse vídeo. Você que está passando por uma situação de incerteza, reflete sobre isso. Vê se isso faz sentido para você. E se não fizer sentido, bota aqui nos comentários para entender o que você achou. Alguma coisa que eu deixei de falar sobre incertezas da vida. Se eu deixei de falar, bota aqui no comentário que eu quero saber também, porque eu também, como você, eu sou uma eterna estudante da maturidade da vida e eu quero aprender cada dia mais sobre como me tornar uma pessoa mais madura. Se esse é o seu caso, eu convido você a se inscrever aqui no canal também, se você gosta de vídeos assim, porque eu vou trazer mais vídeos aqui no canal com mais temas que vão ajudar você a passar aí pela sua jornada rumo à maturidade e a uma vida mais leve e equilibrada. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha aqui e seguir a gente no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!